Rei dos Reis. Aclamamos Jesus Cristo, Filho de Deus, Rei dos Reis. Hosana, 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 Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Fala conosco nesta manhã, Espírito Santo. Nós queremos o reino. Nosso desejo é ver Jesus entronizado, não apenas nas nossas vidas pessoais, mas nas nossas cidades, no nosso estado, na nossa nação, na terra. Ansiosos, Senhor, estamos para viver o Teu reino. Fala conosco, Espírito Santo, te pedimos. Nós queremos ser uma geração que provoque o momento em que Jesus, com seu coração arrebatado pela sua noiva, olha para o Pai para dizer: Pai, eu posso ir, Pai, eu posso ir. E o Pai vai olhar e dizer: vai, filho. Queremos provocar, Senhor, esse momento. Queremos fazer o que for necessário. Nossas vidas pertencem a Ti. Queremos isso, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem, vem, vem. Amém. Você fica à vontade. Há alguns anos que eu estou numa missão com algo e muitas vezes, fechando os seminários nossos, eu sinto que eu preciso novamente compartilhar essa palavra. Quantos estão aqui pela primeira vez? Deixa eu ver. Ai, que bom. Que bom. Quantos já ouviram algum seminário nosso, Manifestação dos Filhos de Deus, ou Companhia de João Batista? Opa, beleza. Então, provavelmente você vai ouvir a segunda vez essa palavra se você já participou. Mas eu quero submeter para você que o pessoal da pedagogia nos ensina que a gente só assimila alguma palavra como essa depois de algumas vezes. Mas além disso, ao longo desse tempo que nós temos compartilhado essa palavra, algumas pessoas têm assimilado isso e têm levado para fazer aquilo que você vai ser convocado a fazer nesta manhã. E por causa disso tem alguns testemunhos que você não ouviu, que vão provavelmente te encorajar na aplicação dessa palavra de manhã. Eu fui criado na igreja católica. E quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia. E chegando em Mateus 6, eu vi onde Jesus fala sobre oração. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará.
E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peça a Ele. Com isso, eu errei com algo. Logo que eu vi essa passagem, eu pensei, vãs repetições. Então eu não quero fazer mais nenhuma oração que vai ser uma vã repetição. Consequentemente, tudo que eu conheci de orações que a gente fazia nas missas, então limei, tirei da minha vida. E falei, Senhor, só fazendo uma oração, aquela que é espontânea, que vem do meu coração. E com isso, alguns anos atrás, o Senhor me mostrou algo. Mike, você deixou fora uma das orações mais importantes, se não a mais importante. E você deixou fora porque você não entendeu. Você não entendeu o que Jesus estava fazendo quando Ele falou sobre oração, porque em seguida, ao dizer, depois de dizer isso sobre oração, Ele fala, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tem uma frase aqui, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mostra que no mínimo Jesus esperava que seus discípulos fizessem essa oração diariamente, ou seja, de uma forma repetida. Note-se comigo que a questão não é repetir em vão. Aí quando o Senhor mostrou isso, eu falei, o problema é fazer decoreba. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito. Sabe aquela? Você sabe como é que foi, né? A maioria de nós já fizemos essa oração assim. Se você permitir nesta manhã, eu quero compartilhar o que Deus tem falado comigo sobre essa oração, porque eu creio que é a oração que Jesus está querendo que nós, como seus discípulos, façamos para preparar o caminho do Senhor. Na sua escola, no lugar que você trabalha, na sua casa. Se você prestar atenção um tempinho comigo, você vai ver o que Jesus estava querendo. Não apenas pensar, você vai ver. Combinado? Eu sei que é uma oração que muitos já ouviram. Eu sei que é uma oração que todo mundo já. Você não precisa da Bíblia. Você sabe fazer essa oração. Mas eu quero te mostrar por que Jesus fez essa oração. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Essa oração se encontra em 2 lugares na Bíblia. Primeiro, aqui nesse contexto de Mateus 5. Mateus 5 se encontra entre Mateus 4 e Mateus 6. Mas é importante entendermos algo sobre esse texto. Vendo Jesus as multidões,
subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. Eu quero que a gente entenda algo que se ensina a respeito desse contexto. Mateus 5, 6 e 7. Você pode folhear e ver quais são os assuntos aí. Vai folheando, nota, rapidamente, os assuntos que Jesus fala ali. Todos são assuntos do reino de Deus. É conhecido como o Sermão do Monte, mas isso porque uma vez quando Jesus ensinou sobre isso, ele estava sentado no monte. Pensa comigo, Mateus não levou o seu caderno Tilibra, não tinha a sua caneta Bic, não tinha nada para fazer anotações. Como que ele escreveu com tanto detalhe o que ele escreveu em Mateus 5, 6 e 7? É muito simples. O que ele está escrevendo aqui é algo que ele tinha ouvido muitas vezes. Assim como algumas pessoas estão me ouvindo falar dessa palavra a segunda ou terceira ou quarta ou até a quinta vez. Eu acho que tem até algumas pessoas que têm essa mensagem em DVD e já devem ter ouvido umas 10 ou 15 vezes. Amém por isso? Os discípulos de Jesus, de cidade em cidade, porque ele tinha um ministério itinerante. Então ele levava os seus discípulos para Campo Bom e pregava o evangelho lá. E esses assuntos que estão em Mateus 5, 6 e 7, são os assuntos que ele sempre falava. Aí eles caminhavam e chegavam em Novo Hamburgo. E aí novamente eles pregavam os mesmos assuntos. Ficaram alguns dias lá, curaram os enfermos, ressuscitavam um morto o outro, purificavam alguns leprosos, os demônios manifestavam isso e expulsavam. Aí eles, vamos lá adiante, vamos. Chegava em São Leopoldo, você já entendeu o negócio, né? De cidade em cidade, junto com seus discípulos, ele ia pregando a mensagem do reino. Ele nunca pregou, gente, vem para a nossa igreja. Não tem evangelho da igreja. É o evangelho do reino. E com isso, de cidade em cidade, em cada lugar que ele chegava, é como se ele olhasse o povo da cidade e perguntasse: vocês querem o reino? Ele está oferecendo uma troca de governo. Jesus está dizendo que há um governo espiritual já estabelecido na terra, o império das trevas, cuja influência é matar, roubar e destruir. E ele entende que ele é um invasor nesse domínio das trevas. E em todo lugar que ele vai, ele está levantando uma pergunta para todos os habitantes daquela cidade. As trevas já estão estabelecidas aqui. Vocês querem o reino de Deus? Aí eu te pergunto, você quer o reino de Deus? Na tua cidade, você quer o reino de Deus? Porque já é evidente que tem o império das trevas estabelecido. A evidência de morte, assassinato, morte por doenças, a evidência de roubo, assalto, corrupção, a evidência de destruição. Meio ambiente é a coisa mais fácil de olhar e ver
onde há uma destruição. E aí Jesus chega e pergunta: você quer o reino? Quer? Em todo lugar que ele vai, ele está levantando essa pergunta para os habitantes da cidade. Ele e os seus discípulos. Querem o reino? Esses dois vão ficar doidos comigo até o final, né? Desculpa, gente. Querem o reino? E dentro desse contexto, ele fala da oração. Por que ele fala da oração? Porque foi através da adoração e intercessão que o ser humano foi instrumento para estabelecer as trevas. Através da idolatria, o pecado e o pedido do ser humano, pedindo para entidades, pedindo para deuses, favores, etc, etc, que o ser humano ajudou o inimigo a estabelecer o seu reino, o seu domínio, seu governo espiritual. Agora ele está olhando e oferecendo um suplantar desse governo. Mas isso tem que vir através das mesmas coisas que ajudaram o diabo. A adoração, por isso adoramos a Jesus, não é para chegar no céu já treinado, ensaiado. É para atrair o reino já. E em segundo lugar, a intercessão, porque o princípio disso é, escuta bem, se pedirmos, Ele fará. Se não pedirmos, Ele não fará. A palavra nos ensina que Deus, por algum mistério que até hoje eu confesso que eu não entendo, como que Deus nos envolve no estabelecer do seu reino aqui na terra? Mas foi a sua escolha. E nós temos o privilégio de participar da implantação do reino de Deus na terra. Por isso, em Jesus, pensando nisso, ele está olhando cada um, mas a multidão, ele está olhando e dizendo: vocês querem o reino? Em cada cidade, de cidade em cidade. Ao falar sobre intercessão, sobre a oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo: se você pedir conforme eu estou te falando agora, o reino virá. Porque no meio dessa oração tem uma frase, que para mim é a frase pivô. Obviamente eu estou me referindo a: venha o teu reino. Pensa comigo uma coisa. Jesus vai ensinar a fazer uma oração que o Pai não pretende atender? Se Ele está nos ensinando a pedir: Pai, venha o teu reino, é porque o Pai está querendo estabelecer o seu reino na terra, e Ele está procurando quem quer. Então Jesus está olhando para os seus discípulos e Ele está ensinando: se você pedir, assim como você tem visto o reino de Deus operar na minha vida, e através da minha vida, vai operar na tua vida, e através da tua vida, e a tua cidade pode experimentar o reino de Deus. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo, conforme Romanos 14. Quer o reino de Deus? Jesus diria:
então orareis assim. Quer o reino de Deus? Então orareis assim. E veja o que ele estava fazendo, porque ele fazia isso de cidade em cidade. Eu acho maravilhoso isso. Até então, tinha-se a ideia que os levitas, é que eram os intercessores. Igual nós temos hoje. Nós temos os levitas, que geralmente são os adoradores, que eu vou dar um brinde aqui e pedir, por favor, não chame seus adoradores e sua equipe de adoração de levita, porque levita já morreu. E agora você está amaldiçoando esse grupo, falando que eles são de um sacerdócio inferior. Que hoje nós fazemos parte do sacerdócio que Jesus estabeleceu, que é superior ao sacerdócio dos levitas. Hebreus, é só ler. Não quero ofender ninguém, eu entendo porque se usa o termo levita, mas não é legal. Não me chama de levita, por favor. Eu sou da ordem de Melquisedeque. Meu sumo sacerdote é Jesus. Os levitas não curavam os enfermos. Eu quero curar os enfermos. Não ressuscitavam os mortos. Eu quero ressuscitar os mortos. Você também, né? Mas igual na época, tinha os intercessores. Tem os intercessores? Eu podia até fazer. Quem é intercessor aqui? Ih, Anderson. Sujou. Quem é intercessor aqui? Ai. Ok. Vamos ensinar princípio número 1 na intercessão. Você nasceu em Cristo Jesus, você é sacerdote. Portanto, intercessor e adorador. Agora, quem é intercessor aqui? Agora você aceitou a sua comissão. Que bom. Sabe por quê? Veja o que Jesus estava dizendo. Se de cidade em cidade ele estava ensinando o povo a orar e fazer uma oração para que viesse o governo de Deus sobre Israel, ele está pegando aquela estola sacerdotal dos levitas e ele está puxando deles e colocando, estendendo sobre todo o povo. E ele está procurando levantar um exército. Campo Bom. Bom, vamos começar em Sapiranga, né? Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Aí está acabando o meu conhecimento das cidades. Canoas, Porto Alegre. Vai lá. Cita as cidades vizinhas tuas. Em todas essas cidades, Jesus levanta pessoas que vão fazer a oração que ele ensinou. Posso fazer uma outra pergunta? Tu acha que vai inventar uma oração melhor do que a de Jesus? Senhor, eu não quero repetir orações, eu quero que seja espontâneo no meu coração. Melhor do que a de Jesus? Por favor. Gente, entendendo isso,
Jesus está nos dando a bomba. Ele está nos dando o que é mais importante de oração para fazer. É isso, gente. Vocês querem o reino? Então orareis assim. E a ideia dele é que de Sapiranga começa a subir. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E em cada cidade há uma oração no respirar do povo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Acha que Deus não vai atender? Se Jesus ensinou, é lógico. Agora, menos aqueles que têm ouvido essa mensagem e por causa disso começaram a fazer. Quem tem feito essa oração com fé nos últimos 15 dias? São pouquíssimas mãos. Sabe por que eu falo sobre isso? Antigamente, a começar com a igreja católica nas missas, passando pelas igrejas protestantes tradicionais, luterana, metodista, episcopal, batista, presbiteriana, passando para os pentecostais, assembleia, quadrangular, em todas as liturgias dos cultos, até alguns anos atrás, em todos os cultos se fazia a oração do Pai Nosso. Hoje, o único culto que eu sei que tem mantido a oração do Pai Nosso é chamada missa na Igreja Católica. Por isso eu creio ser uma palavra do Espírito Santo nos nossos dias. Volta para a oração que Jesus ensinou. Mas precisamos entender por quê. Porque Jesus está propondo o seu reino. Querem o reino de Deus? Então orareis assim. Deu para entender? Agora abrem Lucas 11. Lucas 11. Que fica entre Lucas 10 e Lucas 12. E eu quero uma ajuda. O Anderson vai fazer a parte do João Batista aqui, rapidinho. E eu preciso de umas 30 pessoas que vão correr para o lado dele, como discípulos dele. Vai, correndo, voluntários. Voluntários, vão correndo. Tá? 30. Márcio, você foi? Márcio, vem cá. Márcio vai estar aqui. E o Márcio vai fazer o papel de Jesus. Tá? Eu preciso de 12 com ele. Conta-se, por favor. 12. Chegou em 12 e parou. Tá. 12. Alguém precisa desistir aí. Por enquanto. Os que vão desistir vão para lá. Com João Batista.
Tem 12? Então tá bom. Lucas 11. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu quero que entendamos algo quando é incluído aqui essa frase, como João ensinou aos seus discípulos. Porque nesse momento há um contexto tão importante para a gente entender. O João pregava nos desertos, vestido de peles de camelo, um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel. Mas ele com seus discípulos, e muitas vezes quando a gente fala de João Batista, nós não temos essa imagem, que ele andava com discípulos, mas ele andava. Está aqui no texto. Ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Vamos pensar sobre o ministério de João. Antes de multidões terem com Jesus, eles foram ter com João Batista. O que é que explica multidões chegarem para um cara desse, que só prega arrependei-vos, 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 raça de víboras, seus hipócritas. A mensagem de arrependimento nem hoje não é popular, não é agradável. Multidões não são atraídas, a não ser pela obra do Espírito Santo. Eu não sei explicar isso para vocês, mas há algo por causa da unção que está na minha vida. Eu sei que João ensinou os seus discípulos a pedirem de Deus o cumprimento da profecia sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Derramarei o espírito de graça e súplicas. Olharão aquele a quem traspassaram, chorarão como quem chora por um unigênito. Pranteá-lo-ão amargamente como quem pranteia pelo primogênito. Está falando da obra do Espírito Santo que quebranta o coração da pessoa. Uma obra que somente o Espírito Santo pode fazer. E eu creio que João ensinou aos seus discípulos, em todas as cidades que nós iremos, precisamos pedir uma atuação do Espírito Santo sobre a população para quebrantar os seus corações. Senão eles não virão a ouvir a nossa mensagem e não se quebrantarão. Antes de irem ter com Jesus, as multidões que foram receber curas, libertações, passaram no batismo de João Batista e seus discípulos. Eles sabiam que a oração que ele ensinou foi o segredo do sucesso do ministério. Foi a razão pela qual as multidões saíam das suas cidades, iam para o deserto para ouvir uma mensagem de alguém muito diferente, pregando uma mensagem aos olhos de muitos chata. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Eles sabiam que se não fosse essa oração, as multidões não viriam. Agora eu quero que você veja um contexto. Lucas 9. Porque em Lucas 9, nós temos o
o momento em que Jesus chama os 12 discípulos. Jesus entra em cena e ele começa a curar. E ele começa a expulsar demônios. Ele já teve a sua vitória pessoal sobre o diabo no deserto. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Sabe por que vocês da escola, sabe por que o Senhor provê para você, para essa escola? Porque aí Jesus disse: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. O Senhor ensina aquele que vai pegar a sua agenda que Ele provê tudo o que precisa. E vocês estão vivendo isso. Mas os discípulos de Jesus começaram a andar com Ele e ver essas curas, e eles também curar. Por que eu estou olhando o texto de Lucas? Porque o texto de Lucas é o mais cronológico. De todos os evangelhos, Lucas fez pesquisa e quis relatar as coisas numa ordem cronológica. Então Jesus entra em cena. Qual é o próximo texto? Versículo 7. João Batista é decapitado. Bye bye. Fui. Tem a multiplicação de pães e peixes, que nós sabemos que quando eles pediram de Jesus alguma coisa, comida para essa multidão que estava agora sendo atraída pelas curas e pelos milagres, Jesus olhou para os discípulos e disse: faz vocês. E não souberam o que fazer. Então ele fez. Aí tem a confissão de Pedro. Bem-aventurado és Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou. Ele tinha ouvido a voz do Espírito Santo. Jesus sabia que eles estavam ouvindo a voz do Espírito Santo. Acontece a transfiguração, coisas tremendas eles estão vendo. Mas aí em versículo 37, imagina essa cena. No dia seguinte, ao descer eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: me ajuda, uma pequena multidão aqui. Rapidinho, uma pequena multidão aqui, ó. Tá? Desceram do monte, uma pequena multidão, vem. E vem alguém fazendo parte com esse menino aí. Alguém tem que ser o pai dele. Tá? Não, desse menino de boné, isso. Você vai ser o pai dele? Aí o pai dele leva o menino para Jesus e ele exclama: mestre, suplico-te que vejas meu filho. Porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita. E o espírito atira por terra e diz, até convulsionando-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de ter quebrantado. Ô pai, escuta essa. Escuta, gente. Aí o pai olha para Jesus e diz: roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas não puderam. E Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei?
Traz o teu filho. Traz o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão, o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Qual é o problema dos discípulos de Jesus nessa hora? Eles não estavam conseguindo fazer o que Jesus mandou. Ontem, nós não conseguimos fazer com o menino que estava em cadeira de roda o que Jesus mandou fazer. Eu acho que muitos de nós estamos muito aquém e nós estamos numa situação nem um pouco diferente desses discípulos que foram dedurados por esse pai. Mas não queremos ficar nisso. Não é verdade? Eu quero sair dessa. Você não quer sair dessa? Eu quero fazer conforme. E acontece que é tão importante essa coisa. Eu quero que a gente entenda sobre esse negócio de João ensinar os seus discípulos. Quando João, volta um segundo, João, tá? Eu preciso de 2 de vocês. 2 vão correndo para lá. 2, quaisquer, tá? Quando Jesus veio e se apareceu uma vez para João quando ele estava batizando, de longe, João viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí, 2 dos discípulos de João Batista passaram a seguir. Vai lá, não, vocês 2. Eles já são. Não, esses 2 aí, ó. 2 que estavam com João Batista passaram a seguir Jesus. Sabemos um foi André, irmão de Simão Pedro. O outro a gente não sabe o nome. A outra a gente não sabe o nome. Aí morreu. Então tem já entre os discípulos, tem gente que sabe a parada lá com João Batista, sabe o negócio da oração que ele ensinou. Mas aí, capítulo 10, depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. O que eles vão começar a fazer? Para que o precedessem. Eles vão preparar o caminho. O preparar do caminho que estava com João e seus discípulos, agora Jesus está ensinando os seus discípulos que agora acrescentam mais 70. Mas de onde vieram esses 70? Teu mestre morreu. O que você vai fazer da vida? O que você vai fazer da vida? Eu creio que
muitos desses 70 que foram acrescentados eram discípulos de João Batista. E com isso, tem muita gente entre os discípulos de Jesus, chegando em Lucas 11, que vendo Jesus ali, vem cá, vendo Jesus retirado a orar, sabendo que a gente não está curando como precisa, tem um papo ali a orar, tá? Eles estão vendo Jesus orar. Gente, você viu as curas que aconteceram hoje? Você viu aquele cego? Viu na hora. Jesus falou, impressionante, você viu aquele aleijado? Ele chegou naquela maca e levantou como se andasse a vida toda. Aí eu não sei de vocês, mas depois de uma ministração onde tem curas, nosso ministério fica assim. Eu não posso imaginar os discípulos de Jesus, depois de dias de ministração, vendo curas, libertações, sinais e maravilhas, não vão ficar revendo tudo, jogando de novo. Como todo bom jogador chega em casa e joga de novo o jogo que acabou de perder até. Tá? O replay. E aí vai falando de todos os lances e passes e gols. É natural, a gente vai falar sobre isso. Mas está caindo uma ficha para nós. Gente, a gente não está conseguindo fazer como ele está querendo. Lembra a bronca que nós levamos? Geração incrédula e perversa? Não quero mais isso não. Orando. A gente está começando a falar, mas espera aí, Jesus está lá orando. E alguém entre os discípulos de João Batista fala, olha, João ensinou a gente a orar. E, tá? Agora essa informação, você está vendo como é importante? Porque eles sabem que o segredo do ministério de João Batista foi a oração que ele ensinou. E aí cai a ficha nos discípulos de Jesus. Se ele falar para nós o que ele está orando ali, nós vamos começar a curar os enfermos como ele está curando, expulsar os demônios como ele está expulsando, ressuscitar os mortos como ele está ressuscitando. O contexto é, Jesus, nós queremos fazer as mesmas coisas, ensina para nós a reza forte. A ideia é, desculpa, eu sei que é engraçado, mas nós estamos pensando que deve ter alguma coisa que ele não ensinou ainda. E lá, ele está com segredo. Aí Jesus chega para os seus discípulos, depois de orar, e um dos seus discípulos olha para ele e fala, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E aí Jesus passou a dizer, o quê? Pensa comigo um minuto. Pensa comigo um minuto. Se eu sou um dos discípulos de Jesus, me fala, à luz disso de ministério itinerante, Jesus ensinando essa mesma oração em cada cidade,
Qual é a sua reação? Eu iria reagir assim, ó. Essa é a oração. Tô careca disso. Ué? É essa a oração? É essa a reza forte? Quero agradecer a todos vocês. Olha, dentro desse contexto nós podemos ouvir, então, o Espírito Santo perguntando para nós: querem curar os enfermos? Querem fazer as obras de Jesus como ele fazia? Então orareis assim. A Bíblia nos apresenta dois contextos. Primeiro, querem o reino? Você sabe que isso é meio crentez, né? Amém. Quero. Querem o reino? Querem fazer as obras de Jesus como ele fazia? As duas perguntas, a resposta é: então orareis assim. Eu vou submeter a vocês algo. À luz do que nós ficamos sabendo agora há pouco, que na verdade são pouquíssimos entre nós que estão fazendo essa oração conforme Jesus ensinou, com fé, entendendo que é a oração feita para nos preparar para curar os enfermos, entendendo que é a oração feita para pedir a manifestação do reino de Deus entre nós, e entendendo que é a oração que Jesus ensina para ser feita todos os dias. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, é para ser feito todo dia. Mas submeto a você, não somente todo dia, como em todo lugar que o Senhor te conduzir. Na escola, na padaria, no mercado, no ônibus. Jesus está querendo gerar uma expectativa em nós no dia de hoje. Se você começar a fazer essa oração na sala de aula, onde você estuda, alguma coisa vai acontecer nos dias por vir, onde você vai ver uma manifestação do reino de Deus. Se você fizer essa oração na sua casa, alguma coisa vai acontecer nos dias por vir, onde você dentro do seu lar vai ver a manifestação do reino de Deus. No lugar que você trabalha, Jesus se vendo como um invasor no império das trevas, eu vou falar para você, nos bares, nos pontos onde há uma multiplicação de pecado, um desafio. Vai de dia em zonas de prostituição, bocas de fumo, lugares onde o povo se reúne em prol do pecado e começa a orar naquele lugar, o Pai Nosso, pedindo a manifestação do reino de Deus. Pai Nosso que estás nos céus. Agora, rapidamente, eu quero falar do porquê vendo cada frase. Pai Nosso. Quem é que vai fazer essa oração?
No Filho. Alguém tem ouvido a mensagem de ser filho de Deus, como Jesus é filho, Deus é o nosso Pai? Alguém tem ouvido essa mensagem e tem recebido isso no coração? Essa é a oração do Filho, então. Pertence a nós. O primogênito nos ensinou a fazer essa oração. O Pai está querendo ouvir isso de nós. É como se Jesus dissesse: eu sei que o Pai vai te ouvir se você fizer essa oração. Porque ele não disse apenas Pai, ele disse Pai nosso. Meu Pai é teu Pai. Meu Pai é teu Pai. E ele acabou com o conceito quando ele fez isso. Preciso de uma criança voluntária. Aquele menino do boné. Vem aqui. Ah, não, ela aqui, ó. Melhor. Vem. Ela é mais leve. Como é que você chama seu pai? Isso. Papai. Papai? Então olha para mim e fala como se eu fosse seu pai. Papai. Olha para mim. Papai. Essa é a cena da oração que Jesus ensina. Ele não ensina, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e terra. A criança subindo no colo do seu pai. Papai, paiê, painho. Qual é o seu nome? Esther. Esther. E quantos anos você tem? 6. 6. Prazer te conhecer. Obrigado por me ajudar hoje, tá? Ele simplifica tudo. Pai nosso, que estás nos céus. Eu concordo que Deus é nosso Pai celestial. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas eu creio que essa frase tem a ver com algo a mais. Eu creio que Jesus está não declarando o Pai celestial, não se referindo a Deus como o Pai que mora no céu. Porque a palavra aqui se refere não apenas ao céu, e sim às regiões celestiais. Jesus se vê como um invasor no império das trevas. E como invasor, ao dizer Pai, que estás nos céus, que estás nas regiões celestiais, ele está declarando a presença manifesta de Deus no lugar onde ele está. Alguém já foi para um lugar que você pensou, Deus não está aqui não? Trevas, tá? Pois Jesus se vê como um invasor nesses lugares. E conhecendo a verdade que o Pai está presente em todo lugar, ele ora Pai, como se dissesse, Pai, tu estás aqui. E ele conta onde ele está, ele conta com a manifestação da presença do Pai. Ele sabe que o Pai está com ele toda hora. Mas ao dizer isso, ele está contando com a presença do Pai manifesta. Então quando você for orar na sala de aula, Pai, tu estás aqui, você está declarando, eu sei que o Senhor está aqui comigo, eu não estou sozinho. Nunca estou sozinho. E você começa a viver a presença de Deus. E você vai começar a viver nesse sentido, você vai começar a viver não somente uma presença, mas
conduzido o Espírito Santo, você vai começar a experimentar de uma forma tremenda. Porque essa expectativa, essa ciência de que Deus é comigo, eu não estou sozinho. Aí você se torna instrumento do Senhor naquele lugar. Pai, tu estás aqui. Santificado seja o teu nome. Na sua cidade, o nome de Jesus é santificado, entendendo que santificado significa separado, exaltado, elevado acima de todo nome. O nome de Jesus é santificado na tua cidade? Por que diz não? Porque há outros invocando o nome de Jesus, o nome de outros que não sejam Jesus. Padroeiros, padroeiras, entidades. Jesus ensinou a orar: santificado seja o teu nome. Entenda, eu concordo que nós precisamos ter o nome de Jesus como santo em nossas vidas. Não devemos falar o nome do Senhor em vão. Concordo plenamente. Mas eu não creio que é isso que Jesus está tratando quando Ele ensina: santificado seja o teu nome. Porque Ele está pedindo algo do Pai, para que o Pai faça algo, a fim de separar, exaltar e elevar o nome. Que nome que é? Jesus. Acima de todo nome. E como que o nome de Jesus é separado, exaltado, elevado acima de todo nome? Todo momento que um pecador se arrepende, todo momento que o morto é ressurreto em nome de, o enfermo curado em nome de, demônios expulsos no nome de, o leproso purificado em nome de. Todas as vezes que nós fazemos as obras que Jesus ensinou, em nome dele, o seu nome é santificado. E isso que aconteceu no avanço da igreja primitiva. À medida que as pessoas soubessem que Jesus é o nome em quem as pessoas eram curados, libertos, ressurretos, as cidades ficavam sabendo e as cidades passaram a glorificar a Jesus. Clamar o nome de Jesus. Santificado seja o teu nome. Você está pedindo: Pai, eu quero que o Senhor haja através de mim. A hora que eu for orar com o enfermo, eu estou pedindo desde já que o Senhor santifique o nome de Jesus, curando o enfermo. A hora que cair um endemoniado do meu lado no mercado, no ônibus, na calçada, na minha casa, na sala de aula, Pai, eu estou te pedindo de antemão: santificado seja o nome de Jesus. Na hora que eu for expulsar no teu nome, que seja santificado, Senhor, o teu nome. Isso está diretamente ligado à obra que Jesus está pedindo para nós. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Por que ele ensina venha o teu reino? Primeiro, é muito simples. Porque o império das trevas já foi estabelecido. Se nós não pedirmos, ele não fará. Se pedirmos, ele fará. É necessário pedir. É necessário pedir. Precisamos entender isso. É necessário pedir. Temos que pedir. Deus está esperando o nosso gemido,
o nosso clamor. Jesus vai ensinar uma oração que o Pai não pretende atender? Venha o teu reino. Se você pedir, Ele fará. O que vem no reino de Deus? Paz, justiça, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus. O que mais vem? Sobre a vida de Jesus, havia uma ministração angelical de forma extraordinária. Ao ponto dele olhar para os seus discípulos e ele falou: você lembra aquele sonho lá de Jacó? Onde ele viu uma escada e anjos subindo e descendo? Pois é, você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre mim. Vocês vão observar esses anjos subindo e descendo para me ajudar a fazer, conforme a palavra. Eles vêm ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Tem herdeiro da salvação aqui? Eu conto com a ministração dos anjos. Eu sei que está repleto de anjo aqui. Eu sei que está bombando de anjo aqui. Eu não os vejo, mas tem outras pessoas que vêm. Quem sabe alguém tem visto os anjos aqui nesses dias? Glória a Deus. Mas eu conto com a sua ministração para ajudar a gente. Curar os enfermos, expulsar os demônios. Ouvir. Eu sei que eu tenho ouvido anjos no meu espírito, audivelmente, só talvez uma vez eu ouvi. Mas eu sei que eu tenho ouvido no espírito. Palavras, eles são mensageiros. Eles querem falar conosco. Eles querem ministrar a gente, eles querem ajudar. Quando você pede, venha o teu reino, o que tem no reino? O que tem na habitação de Deus? Está assim de anjo. Quando eu peço, venha o teu reino, eu estou pedindo, Senhor, e os anjos que estão lá, pode mandar que eu quero ajuda. Eu quero ajuda. Seja feita a tua vontade. Por que Jesus ensina a orar, seja feita a tua vontade? Alguém precisa que seja feita a vontade de Deus em alguma coisa da tua vida? Geralmente a gente pede, Senhor, mostra-me a tua vontade. O problema com isso é que Ele mostrando, a gente vai dizer sim ou não. Jesus ensina a orar, seja feita a tua vontade. E confiar que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Jesus já sabia disso, por isso Ele não ensinou a orar. Pai, revela a tua vontade. E sim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Acha que Ele vai ensinar a orar algo que o Pai não vai fazer? Vai. E nós precisamos nos nossos dias, muitas coisas em nossas vidas, muitas áreas. Senhor, eu quero a tua vontade em relação a esse namoro. Quero a tua vontade, mas nós queremos mais ouvir o sim, né? É ela, é ele. Eu tenho maior dificuldade com isso, como no ofício de profeta. O pessoal vem para mim e pede, nós queremos que você abençoasse o nosso namoro. E aí tá bom. Eu lembro a primeira vez orei, Senhor, abençoa. Aí passou um tempinho, eu voltei para o mesmo lugar, e um rapaz veio falar comigo, que bênção foi essa? Não passou 2 dias, a gente estava num brigueiro que foi terrível. E não estamos mais juntos, separamos. Eu falei, você não está entendendo, a bênção é um pacote. Eu não posso abençoar o que Deus não abençoa. Se eu digo, Senhor, venha a tua bênção sobre esse casal, esses dois. Se você não é o marido dela, se ela não é tua esposa, Deus vai separar. Aí eu avisava depois, quando os homens vêm, é engraçado. Queríamos que você abençoasse nosso relacionamento. Você tem que entender que é um pacote. Eu vou orar aqui. Se é de Deus,
vai vingar, se não é. Você quer que eu ore ainda? Ué? Está vendo nossa dificuldade em relação, seja feita a tua vontade? Nós temos o nosso querer, mas Jesus ensinou, confia no Pai, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Provisão. Eu podia perguntar aqui, quem está faltando provisão na sua casa para pagar alguma conta de água, luz, faltando comida? E aí eu vou perguntar, se tem feito essa oração nos últimos 15 dias? Provisão para você fazer algo que você crê que Deus quer que você faça. Você tem feito essa oração? O pão nosso de cada dia é isso. Não é apenas o alimento. Tudo que Jesus precisava para cumprir a vontade do Pai, até para pagar imposto. Oh, doeu. Até para pagar imposto, ele sabia que o Pai provia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Muitas vezes a gente está querendo reservas. Senhor, o pão do mês que vem eu quero hoje. Do ano que vem eu quero hoje. E eu declaro, à medida que nós nos aproximamos à volta de Jesus, nós vamos viver como família de Deus, cada vez mais o dia de hoje. Queridos, eu quero chamar a atenção para algo. Aqueles que vivem com a sua segurança no seguro, eu quero que você veja o que o Senhor tem feito com o país que mais dependia de seguros que todos os países do mundo, os Estados Unidos. Como é que você segura 11 de setembro? Queremos construir de novo as torres. Não tem dinheiro. Como é que você assegura as cidades do litoral destruídas por um furacão chamado Katrina? Nova Orleans, mais de 2 milhões de habitantes, até hoje não foi reconstruída. Não tem seguro para isso, queridos. Nossa dependência não pode ser num seguro. Eu não sou contra seguro se Deus tem falado para fazer. Mas a nossa segurança é no Senhor, não é no seguro. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Todos os dias, os discípulos de Jesus, querendo que venha o reino e querendo fazer as obras do Mestre, faziam uma reflexão sobre pecado, para assegurar que não tinha pecado acumulando. Você está ouvindo? Todos estão ouvindo isso? Perdoa as nossas dívidas é a oração que está sendo feita por Jesus todos os dias. Ele ensina seus discípulos todos os dias, ou seja, para curar os enfermos, para fazer a agenda de Jesus, para que venha o reino. Os discípulos de Jesus deviam estar fazendo diariamente uma reflexão, para não deixar acumular o pecado. Isso é sério. Porque aí se eu perguntar, quantas pessoas têm 15 dias de pecado acumulado? Agora ficou sério, né?
não somente perdoar os meus pecados, mas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Há algo aqui muito, muito importante. A única questão que Jesus volta a tratar no final dessa oração é: porque se perdoardes cada um as suas ofensas, o seu próximo as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes cada um o seu próximo as suas ofensas, então tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Eu vou fazer uma declaração aqui que é muito séria. Não pense que você será salvo retendo o perdão de alguém que te ofendeu. Se nós não perdoarmos todas as pessoas, as ofensas que fizeram contra nós, todas, o Senhor não vai nos perdoar. O princípio é simples. O Senhor oferece perdão para tudo. Tudo que a gente tem falado e feito, pensado. Mas Ele pede uma coisa: estenda essa mesma misericórdia e perdão para o seu próximo. Porque à medida que você perdoar, eu vou te perdoar. Ou seja, se você não perdoar, tampouco eu vou te perdoar. Está vendo como essa oração acaba sendo uma forma de conduzir uma conduta nos discípulos de Jesus? Uma reflexão diária sobre o próprio pecado e também em relação às ofensas que eu preciso perdoar. Não nos deixe cair em tentação. Há alguém que caiu em tentação nos últimos 15 dias? Tá. Eu quero que você veja algo. Como Jesus se mantinha santo? Como que ele andava na santidade que ele andava? Como é que ele conseguiu não pecar? Porque ele estava vivendo na carne, igual nós, igual você. Todos os dias ele pedia: Pai, não me deixe cair em tentação. Queridos, ele não estava preocupado em cumprir a lei. Ele não estava preocupado em simplesmente viver um estado de vida impecável. Ele não queria perder o relacionamento que ele tinha com o Pai. Ele sabia que a única coisa que separava ele do Pai seria o pecado. Pai, não me deixe cair em tentação. Ele pedia para o Pai todos os dias: Pai, é tão importante nosso relacionamento, não me deixa cair. Não me deixa cair em tentação. E sabe uma coisa que a gente vê na vida de Jesus? O Pai não deixou. Ao orar isso todos os dias, você está invocando a ajuda do Pai. Eu imagino que a maioria de nós aqui temos uma luta contra o pecado. Alguma área, ou algumas áreas. Olhamos para Jesus, ele ensinou seus discípulos a pedirem: Pai, não me deixe cair na tentação. E aí ele ensinou: mas livra-me do mal, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. O mal é pessoal. Livra-me do diabo e seus demônios. A palavra nos ensina que o diabo é como um leão que fica espreito, andando a nosso derredor, aguardando o momento de tragar. Ele apronta, ele faz armadilhas. Livra-me, Senhor, do mal, do diabo
e seus demônios pessoais. Livra-me das suas armadilhas. Livra-me, o mal também é o governo que o diabo tem criado. Livra-me do império das trevas, da influência de matar, roubar e destruir. Livra-me do mal. Livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu gostaria de encerrar aqui da seguinte forma: precisamos fazer grupos pequenos. Pode ser o pessoal da sua cidade. Gostaria que familiares estivessem juntos. Pode ser um grupo de 3, 4, até 10, 15 pessoas. Mas nós vamos aplicar o que nós temos aprendido aqui. E nós vamos orar. E nós vamos ver, nós vamos ter uma experiência agora no Espírito Santo, de ver como que nós devemos fazer isso no dia a dia. Então, vamos fazer grupos pequenos, rapidinho. Márcio e seu grupo, por favor, suba. Muitos de nós temos famílias católicas. E eu sei que alguns na sua família não se converteram ainda, mas eles creem nessa palavra. Eles conhecem essa oração. Por que você não podia sugerir para os seus pais, para os seus irmãos: vamos fazer essa oração todo dia juntos? Porque assim você está pedindo paz, justiça e alegria no Espírito Santo para o seu lar, para o quarto do teu irmão, para o quarto dos seus pais, para a sala de televisão, a ministração dos anjos na tua casa, a reconciliação. Pai, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores. Visualize agora o prédio onde você mora ou o bairro onde você mora, as casas do lado, de frente, de trás, os apartamentos no mesmo andar, em cima, embaixo. Esse é o primeiro lugar onde você, como enviado do Senhor, vai fazer essa oração como missionário, como enviado. Imagina fazer uma caminhada de intercessão no seu prédio, subindo em cada andar e orando por cada família. Essa oração que Jesus ensinou, passando na frente de cada casa, ou firma, ou escola, o que tiver ao redor da sua casa. Aí você começa a ouvir o Espírito Santo perguntar: você quer o reino de Deus nesses lugares? Você quer ver as obras de Jesus manifestas nesses lugares? Então orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Visualize o lugar onde você estuda, onde você trabalha. Está vendo as salas de aula? Está vendo as salas dos diretores? A quadra, o auditório? Está vendo o lugar onde você e seus colegas de trabalho estão caminhando o dia todo? Está vendo seus colegas, seus chefes? Você quer o reino de Deus nesse lugar?
Você quer a manifestação das obras de Jesus nesse lugar? Então orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja. De repente você se identificou como Jesus se identificou conosco. Você se identificou com seus colegas a orar Pai Nosso, reconhecendo que mesmo que eles não entendam e não saibam, Deus é o Pai deles. E você acaba profetizando uma obra do Senhor nas suas vidas. Mesmo não entendendo que Deus provê tudo, você se identificou e você pediu: Senhor, nos seus lares, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Você não está lá no individualismo, no egoísmo. Ao ensinar essa oração, Jesus está nos ensinando a abraçar o nosso próximo. Entendendo o nosso sacerdócio, a voz da igreja é a voz da cidade. Nós vamos orar essa vez voltado para a nossa cidade, como se naquele momento que o diabo levou Jesus para um lugar alto, de onde ele podia ver os reinos e a sua glória. O Espírito vai te levar para um lugar alto, como aqui no Morro Ferrabras, onde você pode ver Sapiranga, um lugar onde você pode ver a tua cidade. E a tua voz é a voz da tua cidade. Ao invés de declarar e pedir, seja feita a tua vontade assim na terra, nós vamos dizer assim em Sapiranga, assim em Erechim, assim em São Leopoldo. Você quer o reino de Deus na tua cidade? Você quer a manifestação das obras de Jesus na sua cidade? Então orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o Espírito Santo quer nos levar um pouco mais alto, para um lugar onde nós podemos vislumbrar do sul do Rio Grande do Sul até a divisa com Santa Catarina. E se você está aqui de Santa Catarina, um lugar onde você pode vislumbrar toda a divisa do seu estado. Especialmente nesse dia, sabendo que esse dia representa no calendário do Rio Grande do Sul, o Espírito Santo te pergunta: você quer o reino de Deus no Rio Grande? Você quer a manifestação das obras de Jesus no Rio Grande do Sul? Então orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Deus tem nos colocado numa nação. O Espírito Santo nos levanta e nos leva para um lugar ainda mais alto, onde enxergamos do norte ao sul, a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, a nação brasileira. Quer o reino de Deus nessa nação? Quer a manifestação das obras de Jesus nessa nação? Então orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim no Brasil como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor nesse dia te comissiona. Você é um discípulo de Jesus comissionado. E os anjos do Senhor estendem sobre ti nessa hora uma estola sacerdotal. Você é equipado. Você entende. Você sabe o que pode e o que precisa fazer pelas ordens de Jesus. Em relação a orar pela tua família, pelo lugar que você trabalha ou estuda, a cidade que você mora, o estado, a nação, verdadeiramente a terra. Jesus te comissiona. Ele diz: vai, prepara meu caminho na oração. Prepara meu caminho na oração. Prepara o meu caminho na oração. Todo lugar que eu te levar no dia a dia é o lugar para você fazer essa oração. Quero que você se apresente ao Senhor, dizendo: eis-me aqui, Pai. Me lembra, Espírito Santo. Me lembra, Espírito Santo. Me lembra, Espírito Santo. Toda hora que o Senhor quer que eu faça essa oração, me mostra os lugares que eu preciso. Vamos por Jesus, que venha o seu reino sobre nós, e a voz dos seus profetas se ouvir.